Uma boa noite a todos. Boa noite. Oh, que boa noite animado esse, hein? Gostei. Que os nossos amigos, amores e mentores espirituais possam estar conosco. Agradecemos aqui pelo convite, né? Sempre pronto, né? E que a gente possa, neste momento, estar nos interiorizando em pensamentos, com os corações abertos, juntamente com os nossos queridos irmãos também desencarnados que estão conosco, que acompanham, que vieram conosco, que saem de vários arredores e vão para cá, né? Afinal de contas, eu, quando desencarnar também, eu vou querer vir para cá, que vir para uma casa espírita, quando tiver palestra eu vou querer assistir, porque deve ser muito divertido a gente ouvir, né? Várias pessoas encarnadas falando nos desencarnados. Porque você falar em alguém que você não está vendo deve ser muito interessante, né? Então, com certeza, eu vou estar nesses ambientes também quando eu desencarnar. Bom, espero que eles me permitam que eu fique, né? Mas vai ser muito bom, tá? E saudação aqui aos nossos internautas, tá? Uma boa noite, sejam bem-vindos. E quando a gente fala em... Botei aqui, preciso cuidar de mim. Eu também preciso cuidar de mim, tá, gente? Né? Eu não estou falando não, eu também preciso. Todos precisamos. E a gente vai refletir juntos sobre isso. Mas quando a gente fala em preciso cuidar de mim, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é abandonar os outros. Né? Não abandonar de vez, mas a gente pensar mais na gente do que nos outros. Né? Então há um pequeno desequilíbrio. Acho que eu estou pensando nos outros demais e eu tenho que passar a pensar em mim. Eu tenho que cuidar de mim. Por quê? Porque tudo que eu estou fazendo é pelos outros. Então, geralmente, o que significa cuidar de mim? Né? Me colocar mais em prioridade, né? Perante os outros. Colocar mais em prioridade. Eu tenho que cuidar de mim em primeiro lugar. Não é errado, não, né? Deixar de ser bonzinho. Geralmente a gente fala isso, né? Eu quero deixar de ser bonzinho. Olha, cansei de ser bom. Olha, eu ajudo e ninguém faz nada, ninguém me agradece, ninguém me dá uma boa notícia. É muito difícil lidar com isso, né? Eu tenho que aprender a dizer não para os outros. Porque na maioria das vezes eu digo sempre sim. Estou sempre permitindo, né? Eu tenho que aprender a dizer não. E dar mais atenção ao que eu preciso, às minhas necessidades. Porque eu estou dando sempre mais atenção às necessidades dos outros, né? E dentro do meu pensamento eu estou esquecendo das minhas necessidades, né? Mas a pergunta é, tem como não cuidarmos de nós? Existe essa possibilidade? Porque todas as nossas atitudes que nós escolhemos fazer é parte de uma vontade nossa. Nós não temos o livre-arbítrio? Então, se eu tenho o livre-arbítrio e eu escolho fazer algo por alguém, essa escolha é minha. Eu não estou deixando de fazer o que eu quero. Só que muitas vezes nós, em detrimento do nosso bem-estar, nós queremos cuidar do outro. Porque muitas vezes a gente retrata no outro alguma necessidade nossa. Talvez até uma necessidade inconsciente. A gente pode até estar pensando, acontece muito isso. Eu tenho uma necessidade de fazer uma dieta. Aí eu começo a falar para as pessoas sobre alimentos saudáveis. Por quê? Porque o meu pensamento está dizendo assim, Caetano, você tem que cuidar da tua saúde. E eu começo a pregoar para as pessoas sobre a saúde. Aí vem uma questão muito interessante. Eu estou fazendo aquilo que eu estou apregoando? Muitas vezes, nem sempre. Ou às vezes, quase nunca. A gente faz aquilo que a gente diz para os outros fazerem. Então é uma questão também de consciência. Nós temos a consciência também
de entender, precisamos ter a consciência de entender que aquilo que nós falamos para os outros fazerem, não seria melhor demonstrado com exemplo? Não seria mais fácil? Não, aliás, não é fácil. Por isso que a gente não faz. Então a gente fala: olha, você tem que fazer isso. Olha, você tem que fazer aquilo. Olha, se eu fosse o fulano, eu agia de tal forma. É tão fácil lidar com o problema dos outros, né? A gente tem uma solução assim, ó, de bate-pronto. A gente sempre sabe o que o outro tem que fazer. Agora, o que a gente tem que fazer é sempre mais complicado, não é? Então eu trouxe algumas coisinhas aqui para a gente desenvolvendo aqui o nosso raciocínio. Será que quando cuidamos dos outros, não estamos cuidando de nós? Nós temos uma necessidade, como seres sociáveis, nós temos uma necessidade muito grande de interagir uns com os outros. Então, quando a gente age no conjunto de estar beneficiando aos outros, automaticamente estamos nos sentindo úteis e nós estamos nos beneficiando, não é assim? E eu queria contar uma história para vocês. Um professor, ele encontra um rapaz que diz que foi aluno dele. E aí, ele pergunta, o aluno pergunta ao professor: você lembra de mim? O professor: não me lembro não. Eu fui seu aluno na escola. E aí, o que anda fazendo? Olha, eu estudei bastante e hoje eu sou professor. E o professor: oh, que legal! Então você agora tem a minha profissão, você é professor igual a mim. É, você me inspirou muito a seguir esse caminho. Legal, mas que tipo de inspiração que eu te dei, assim? Quais foram as inspirações que você teve? Ele: olha só, eu tenho um momento em que eu decidi, na minha vida, ser igual a você. Aí ele contou uma história para o professor. Um dia, um amigo meu chegou na escola com um relógio novo, um relógio lindo, bonito. E eu olhei para aquele relógio e decidi que queria ele para mim. E peguei do bolso dele. Então ele viu o relógio com um colega. O colega pegou, botou o relógio no bolso, ele gostou do relógio, foi lá sem o colega saber de alguma forma e conseguiu pegar o relógio. Quando esse meu amigo deu foto do relógio, ele reclamou com você. Aí você disse: o relógio do colega de vocês sumiu ou foi roubado. Quem fez isso, o devolva. Eu não devolvi porque eu não queria passar pelo constrangimento na frente de todos. Na verdade, ele foi insensato. Ele pegou uma coisa sem saber no que ia dar aquilo, né? Claro que é um mau hábito. Aí você trancou a porta. Isso é o aluno contando. O professor trancou a porta, falou para todo mundo ficar de pé e que você passaria de um por um para revistar a todos até encontrar o relógio. Mas você falou para todos fecharem os olhos e você faria isso com os alunos de olhos fechados. Todo mundo, a porta trancada, ele ia ter que revistar todo mundo, né? Uma história que ele contou. Todos fecharam os olhos e você foi indo em cada um. E quando chegou perto de mim, você enfiou a mão no meu bolso e pegou o relógio. Continuou revistando os outros. Foi aí quando terminou e disse: podem abrir os olhos, já temos o relógio. Continuou revistando. Não, você não me disse nada. Nunca falou no assunto. Não falou a quem o tinha, não falou a ninguém quem o tinha roubado. Naquele dia, você salvou a minha dignidade para sempre.
foi o dia mais vergonhoso da minha vida. Esse é o aluno contando. Mas no dia em que a minha dignidade foi salva, de eu não ter me tornado um ladrão, uma má pessoa. Você nunca falou nada. Você não me deu lição de moral. Eu entendi a mensagem. E entendi que é isso que um verdadeiro educador deve fazer. Você se lembra disso, professor? O professor olhou para ele. Olha, eu lembro da situação de um relógio. Eu ter revistado as pessoas, mas eu não me lembrava de você. O professor falou. Mas por que você não se lembrou de mim? Você não se lembra de mim? Ele, não, porque quando eu fui revistar a todos, eu também fechei os olhos. Tem uma história interessante, porque muita gente, muitas vezes na nossa vida, nós colocamos aqui, fazendo uma analogia dessa história com a nossa situação, com a nossa vida atual. Muitas vezes nós, ao deixarmos de constranger as pessoas, nós estamos salvando a dignidade delas. E de uma forma ou de outra, você consegue angariar pessoas para querer ser como você, para querer estar perto de nós, para querer ser como nós. Ou seja, nós conseguimos dar pequenos exemplos. Vou contar aqui uma coisa pessoal também, que quando eu era criança, a minha mãe era costureira, né? Eu e mais 6 irmãos, nós éramos 7, e eu, o penúltimo, eu devia ter uns 6, 7, 8 anos. Minha mãe vendia roupa de porta em porta, lá em Mesquita, lá em Nova Iguaçu, lá, não era nem asfaltado aquele lugar direito, né? E a gente tinha um morro lá, o Morro do Cemitério, descia, um lugar lá chamado Banco de Areia. Conhece? Tá vendo? Então, eu ia com a minha mãe. E minha mãe com uma bolsa cheia de shortinho, camisa que ela fazia, camisa de abotoar, né? Usava, não tínhamos camisa de malha assim, né? Era mais camisa de tergal, short de elástico. E eu ia com ela. A minha mãe, ela foi alfabetizada em casa, na roça, em Minas Gerais, e ela não tinha assim, uma instrução acadêmica, mas foi uma das pessoas que tinha mais psicologia para lidar com as pessoas que eu conheci na minha vida. Era interessante porque ela tinha um caderninho e ela anotava as pessoas que compravam. E geralmente uma vizinha sempre fala, ó, não vende para fulana não, que ela não paga. Cuidado. Só que minha mãe, eu acho que ela é meio controversa e ela tinha atração para vender para pessoas que não pagavam. Ela foi lá na casa da mulher. Cássia, já contei essa história para ela várias vezes. Ela é na casa da mulher. Eu lembro, eu estava junto com ela. Ela ia lá e vendia. A mulher devia ter mais de 10 filhos. Era bastante criança. Eu não sabia se era dela ou se era criança que vivia lá com ela. A mulher batia na porta da moça. Olha, eu estou vendendo shorts e tal. Aí eu falei, mãe, mas ela não... A moça falou, fica quieto, menina, eu sei o que eu estou fazendo. Aí, aquele tempo que criança não dava muito pitaco, né? Que não tinha jeito. E ela falava assim, e ela chegava para a moça e vendia os shortinhos para ela. Vestia nas crianças, as crianças tinham um negócio de um poço, as crianças subiam no poço, vestia os shorts, saía correndo. Ah, menino, volta aqui, eu não tenho dinheiro para pagar isso não, não sei o quê. A minha mãe, não, anota aqui. Minha mãe anotava no caderninho as dívidas da moça, assim como as dívidas de todo mundo. Toda vez que minha mãe ia cobrar, e a mulher ficava assustada, por quê? A primeira coisa que minha mãe falava, olha, eu vim vender para você porque foi uma recomendação. Tá? Me recomendaram
vender para a senhora. A mulher olhava para ela, hã? Como? Não, mas a senhora foi indicada. É mesmo? Agora, olha como é que a nossa mente funciona, tá? Por mais que a gente não tenha uma boa índole, tá? Nós sempre seremos ótimos advogados de nós mesmos. Ela ficava assustada pelo que os outros falavam dela, mas ela, dentro de si, ela carregava a sua honradez. Todos nós temos o nosso próprio código de honra, seja lá quem for. E ela chegou e anotou os shorts. Toda vez que ela ia cobrar a moça tinha o dinheiro para dar a ela. Ela, muito obrigado. Eu falei, só não vendeu para aquela moça, não vendi não, eu passei lá e tal, mas ela nem falava para os outros que tinham vendido para ela. Porque minha mãe, eu acho que é coisa de mineiro, né? Ela não falava muito, ela não dava notícia de um para o outro, muito interessante, né? E ela tinha essa perspicácia para lidar com as pessoas, e eu aprendi isso com ela. Eu falei, meu Deus, ela era especialista em vender para quem não pagava, mas ela recebia. Eu nunca vi minha mãe ficar de mão abanando, e nem com essa moça. Chegou uma vez que a gente estava passando e veio tinha um cara saindo, o cara saiu com raiva. Aí ela fez assim para minha mãe de longe. Minha mãe chegou lá, ela foi lá, pegou o dinheiro. Aqui, ó, o seu está separado. Qual é a lição que nós temos com isso? Eu carreguei essa lição para mim. Todos nós temos crédito. As Casas Bahia, na década de 90, ela teve um levante muito grande, ela era muito pouco conhecida, era mais conhecida, né, em um local que ela foi fundada, mas ela passou a ser conhecida no dia que ela colocou R$300 de crédito em cada CPF. Cada CPF que chegava nas lojas das Casas Bahia, o pessoal que deve lembrar disso, eu lembro, que cada CPF tinha R$300 em compras. Foi assim que a Casa Bahia cresceu. Ou seja, todos nós temos crédito. Então, quando a gente fala em cuidar de nós, e isso se torna controverso, essa situação de cuidar de mim, cuidar dos outros, primeiro nós temos que olhar para o mundo e para as pessoas com bons olhos. Todos nós, todos aqueles que andam perto de nós, todos aqueles que passam desconhecidos perto de nós, carregam a sua honra. Todos precisam ser bem vistos. Ah, mas ele é um criminoso. A gente não sabe o motivo. E quando a gente entra, aí a doutrina espírita entra aqui numa situação muito interessante, muito boa. Quando a gente entra no mérito da reencarnação, a gente passa a entender muito bem esses aspectos. A gente passa a entender aquilo que a gente não gosta. Por que tem algumas coisas que a gente não gosta? Por que a gente tem aceitações mais fáceis em algumas situações e em outras nós não temos? Porque tem coisas que nos faz doer por dentro mais do que outras. Tem pessoas que reclamam mais de uma coisa, mas não reclamam de outras. Todos nós temos o nosso farol apontado para algum lugar. E isso acontece, não é? Então, continuando aqui, a consciência da reencarnação e da vida infinita, tanto para trás quanto para frente, nos coloca no campo das experiências vividas e nos dá a consciência de seres em evolução. Todos nós estamos em evolução. Todos vamos evoluir. Agora, qual é a velocidade de cada um? A gente sabe? A gente não sabe. Isso é complicado. Porque a gente não sabia a velocidade de cada um,
por a gente não saber o tempo que cada um já tem de experiência em determinada coisa e o outro não tem, mas tem numa outra área, mas o outro tem na outra. Isso cria para nós um embolo, porque a gente acha que nós somos seres dotados de uma única produção. Nós acreditamos na reencarnação, mas muitas vezes nós não toleramos pessoas que não compreendem certas coisas que nós já compreendemos. Nós queremos que todo mundo caminhe na mesma velocidade. Como se a corrida tivesse que ter uma pista bem larga, que os carros todos andassem juntos. Isso não vai acontecer. Nem em relação dos outros conosco, nem da gente com as pessoas. Então, quando a gente passa a entender dessa forma, as coisas ficam mais fáceis, né? E o que o Espiritismo nos traz nesse sentido? A oportunidade do conhecimento. E o conhecimento traz o esclarecimento. O esclarecimento nos consola das dificuldades e das aflições. Estando esclarecidos, compreendemos melhor o objetivo de estarmos aqui e as responsabilidades que nós temos. Está aí um outro critério para quem busca o conhecimento. Quanto maior o conhecimento, maior o estado de consciência. Quanto maior o estado de consciência, quanto mais a consciência vai despertando, muitas vezes a responsabilidade também aumenta. Tanto que muitas vezes, inconscientemente, muitos não querem saber algumas coisas. Por quê? Porque cada passo que nós damos, abrem-se janelas, abrem-se responsabilidades. Então, quanto mais a gente vai aprendendo, mais a gente passa até a se cobrar. Porque quando a gente vê que o outro não sabe aquilo que a gente sabe, forçadamente, nós somos obrigados a perdoá-lo. Nós somos obrigados a entender que ele pode estar em equívoco porque ele não sabe aquilo que nós já sabemos. Né? Já é um outro ponto que a gente precisa ter para cuidar de nós mesmos. E as responsabilidades nos convidam a buscar soluções. Mas para encontrar soluções, há muitas perguntas a serem respondidas. E o conhecimento é algo maravilhoso, principalmente quando permitimos que os nossos catálogos mentais possam ser mexidos. Então, quando a gente lê um livro, o que a gente imagina? Nossa, não vou ler esse livro não, porque tem muita página. Eu tenho que gravar isso tudo que está ali. Não vou gravar não. Mas o que a gente faz? A gente não lê, a gente não vai decorar o livro. A gente vai entender o contexto do livro. Ao entender o contexto do livro, nós vamos trocar algumas coisas que nós já temos na nossa cabeça, na nossa mente, por coisas que estão escritas. Isso é um contexto natural. E quanto mais nos instruímos, as perguntas aumentam. Junto às respostas a essas perguntas, o estado de consciência vai se dilatando. Ao dilatar o estado de consciência, nos ligamos aos estados de deveres e, consequentemente, as cobranças aumentam. E tem uma outra história aqui interessante, que nos anos de 1947, a 1956, foram encontrados em uma caverna da Cisjordânia, às margens do Mar Morto, um conjunto de pergaminhos que foram chamados de manuscritos do Mar Morto, ou manuscritos de Qumran, que hoje são guardados no Santuário do Livro, no Museu de Israel, em Jerusalém. Eles encontraram pergaminhos naquela época, a partir de 1947, e eles foram casualmente descobertos por um grupo de pastores de cabras, os beduínos,
que, em busca de um dos seus animais, localizou, em 1947, a primeira das cavernas com jarros cerâmicos contendo os rolos de papiro. Então, eles encontraram aquele monte de manuscritos escondidos dentro de uma caverna, né? Ou escondidos ou guardados. Eles tentaram, sem sucesso, vender o material em Belém. Mais tarde foram finalmente vendidos para Atanásio Samuel, bispo do mosteiro ortodoxo sírio São Marcos, em Jerusalém, e para Eleazar Surenic, da Universidade Hebraica, em 2 lotes distintos. A autenticidade dos documentos foram atestadas em 1948. Em 1954, o governo de Israel, que já havia comprado o lote de Surenic, comprou, através de um representante, os documentos em posse do bispo por $250 mil. Está guardado no museu lá em Israel. Os livros de Zacarias e Naum, o livro de Enoque, os evangelhos de Maria, Tomé, Filipe, Tiago, os evangelhos completos de João, evangelho de Pedro, todos estavam nesses manuscritos. Os manuscritos do Mar Morto, o nome. São todos evangelhos apócrifos, que estão fora dos evangelhos canônicos, estão fora da Bíblia. E aqui vem uma situação muito interessante. Os evangelhos encontrados se referia a Deus como luz interior. E 2 coisas: Deus como luz interior, e o caminho é o autoconhecimento. Agora, interessante, a gente enxergar Deus como luz interior e enxergar que o caminho é o autoconhecimento, é algum interesse da igreja pregar isso para as pessoas? Porque quando você diz que Deus pode ser visto como luz interior, o que acontece? As edificações, elas tendem a diminuir. Porque cada um de nós temos a nossa igreja interior. Cada um de nós temos nosso templo interior, temos nosso universo interior. Carregamos todas as nossas situações desta e das outras existências. Nós carregamos o nosso caráter, os nossos instintos, as nossas vontades, as nossas dificuldades, as nossas inclinações. A gente carrega isso tudo. Nós trazemos isso tudo conosco, guardados. Situações que estão no plano inconsciente, ou seja, estão lá, guardado na secretária eletrônica, nossa, como se fosse um celular, né? Tinha aquela coisa da secretária eletrônica, você tinha que digitar a senha para ouvir qual era a mensagem. Exatamente, nós temos lá também a nossa secretária eletrônica, que é o nosso inconsciente. E eles tiveram que suprimir esses pensamentos porque eles derrubariam o conceito de igreja como templo de culto. Não ia ajudar a edificar a igreja no plano material. Porque Jesus não mandou construir igreja de pedra. Ele mandou construir templos em lugares para as pessoas conversarem. Pequenos lugares que mais tarde, depois, Kardec veio e trouxe a seguinte ideia: que hajam muitos centros espíritas com poucas pessoas. Mais vale isso do que poucos centros espíritas lotados. Mas por que isso? Para que a palavra seja mais difundida entre pequenos grupos. Não é? Não é interessante? Por isso que até hoje é assim. As reuniões mediúnicas não há necessidade de ter 30, 40 pessoas. É uma faixa de 8, 12. São poucas pessoas. E Jesus já tinha esse pensamento. Eram pequenos grupos. Não é?
E dá para perceber claramente o que Jesus havia pregado sobre a tua fé te salvou e os cuidados com o pensamento. Então, quando Jesus diz sobre o adultério, Jesus alerta a nós que o pensamento, quando a gente pensar em fazer algo, o nosso pensamento já produziu uma ação. E é isso que ele queria dizer naquela época, não é? Mas a gente vê aqui, o mundo está caminhando para o fim. Está havendo algum problema muito sério? Porque parece que há um burburinho muito grande no campo da sociedade, da economia, da política, das religiões. Há uns embates, guerras. E lá na pergunta 784 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos Espíritos: bastante grande é a perversidade do homem. Não parece que, pelo menos no ponto de vista moral, ele, em vez de avançar, caminha aos recuos? O mundo está andando para trás, né? Principalmente no campo moral. Os Espíritos respondem: enganas-te. Observa bem o conjunto e verás que o homem se adianta, pois que melhor compreende o que é o mal e vai dia a dia reprimindo os abusos. Faz-se mister que o mal chega ao excesso para tornar compreensível a necessidade do bem e das reformas. Ou seja, nós evoluímos pelo cansaço. Nós evoluímos por exaustão. Mas a exaustão não é uma exaustão infeliz. Nós precisamos entender que aquilo que não funciona tem que deixar não funcionar até que toda a sociedade entenda a mudança que tem que ser feita. E não a gente ficar gritando o que tem que fazer, o que não tem que fazer, o que tem que mudar. A gente vê que as coisas, tem coisas que estão dando certo, tem coisas que não estão dando certo. E a sociedade já sabe, não é? E tem uma moça na internet, Ana Beatriz, ela é psiquiatra e psicanalista e está sempre presente nas redes sociais. E ela estava falando sobre TDAH e obsessão. O TDAH, que é o transtorno de débito de atenção e hiperatividade, é um transtorno em que a pessoa pensa mais rápido do que a média das outras pessoas. E por pensar numa velocidade muito maior, o excesso de pensamento pode levar a uma exaustão. A pessoa não se deprime pela depressão em si. Na maioria dos casos, ela se deprime pela exaustão, pelo cansaço. É quando nós tentamos andar na velocidade dos aparelhos. Nós queremos andar na velocidade do WhatsApp, da internet, das redes sociais. E a gente não consegue. E o que as pessoas fazem? Começa a condenar o pobre do celular. Olha, isso aqui não presta. Aí você vai chegar para um jovem, que nós aqui, a maioria, não conhecemos isso há um tempo atrás. Mas como é que você vai chegar para um jovem de 15 anos e dizer que ele tem que tirar isso aqui da vida dele, que ele tem que esquecer isso aqui, que ele nasceu com isso aqui na mão? Muitas vezes os pais até colocam um aparelho na mão dele. Vai lá, meu filho, vai brincar, vai. Virou um objeto de passatempo. E o que acontece? As pessoas querem excomungar o pobre do aparelho. Mas não é um celular. É o que se faz com ele. Há toda uma educação a ser desenvolvida. Já tem escolas que estão proibindo o uso. Já tem um armário lá para colocar os celulares. Então isso tudo não é que vai acontecer agora, mas com o tempo as coisas vão se desenvolvendo. As coisas precisam tomar o seu lugar, não é isso? E para sair do estado de depressão, o Espiritismo sugere, né? Sugere para nós
manter uma frequência no centro espírita. Frequentando o centro espírita, temos informações através de estudos. Os estudos nos fazem compreender e atuar no trabalho voluntário. Quando nós passamos a cuidar de coisas e pessoas incondicionalmente, como Jesus ensinou, nós passamos a nos sentir mais úteis. Nós passamos a cuidar de nós melhor. Nós passamos a nos sentir mais aproveitáveis. Porque nós viemos para cá com uma folha de serviço. A gente chegou aqui com um monte de tarefas. Olha, eu vou fazer isso, eu tenho que me redimir com fulano de tal. Com fulano. Olha que interessante. E a gente vem com esses focos. E essas pessoas que são os objetos do nosso foco, que não são muitas não, às vezes é 2, 3, 4, elas são as pessoas que a gente quer sumir da frente delas. A gente não quer nem ver. Nossa, eu tenho que me afastar do fulano de tal, não quero nem ver ele na minha frente. Né? Muitas vezes é um familiar, ou uma pessoa que a gente encontra num trabalho, que você vive com ela ali há muito tempo. Mas a gente tem que botar uma coisa na cabeça. E se a gente estiver reencarnado para se encontrar justamente com essas pessoas? A gente não entende isso. A gente quer desaparecer da frente delas. A gente quer abandonar elas. Aí a pergunta vem, de novo? Você vai abandonar novamente? Mas não significa que você tenha que abraçar a pessoa, não é isso. Mas não corte a relação, não fique de mal. Por quê? Porque vai ter que voltar de novo. E quanto maior for o problema, maior a necessidade de se resolver. Maior a necessidade de se reencontrar. E até quando vai isso? Não é? E se conhecer melhor é uma forma de entender a vida e assim aprender a ligar e desligar as conexões inúteis e úteis da caminhada. A gente sempre fala que fulano puxou fulano, né? E você é igualzinho fulano. Não, nós somos espíritos únicos. Nós temos as nossas tendências únicas, não é? Mas o que aconteceu com a igreja? Eu vou contar aqui rapidinho um probleminha que houve por volta do Concílio de Constantinopla de 553. Havia os ensinos nestorianos, né? Nestório, patriarca de Constantinopla, ele separou os oponentes. Aqui, ó, vou direto lá ao assunto. Os oponentes, né, que queriam acabar com a tese da reencarnação, eles acusaram o Nestório de separar a divindade de Cristo da sua forma humana natural, negando a encarnação de Jesus como ser divino. O Espiritismo viria mais tarde corroborar que Jesus foi um espírito de muita evolução e que encarnou como um homem natural, para que pudesse haver intercâmbio entre ele e os homens da época. Em 553, foram suprimidos os ensinos nestorianos e retirados da igreja, dando fim à ideia de que o corpo e a alma são independentes e que se encontram em estados transitórios, pondo fim ao pensamento da reencarnação. Antigamente, né, bem no início, os romanos acreditavam em reencarnação, os judeus também. Então o corpo e o espírito, eles eram transitórios, eles se uniam e se desuniam. Só que para corroborar a tese que de Jesus era um ser divino, ele não poderia ter um corpo humano, ele teria que ter um corpo divino, porque o seu espírito era divino.
Então eles ligaram Jesus, o corpo de Jesus, com o Espírito de Jesus, os dois. Para corroborar essa tese, eles tiveram que suprimir que Jesus possa ter sido encarnado como homem. Tanto que eles acharam que Jesus, quando ressuscitou, que trocaram a reencarnação pela ressurreição, Jesus, ele não reencarnou, ele não encarnou, ele foi embora e levou o corpo físico dele também embora. E a Igreja Católica tinha uma tese, que eu lembro que minha mãe dizia isso também, que Nossa Senhora, ela teve tinha a história da Assunção de Nossa Senhora. Nossa Senhora subiu aos céus de corpo e alma. E eu perguntava para ela: mãe, como é que pode uma pessoa, ela se levantar do chão e ir embora? O corpo, como é que fica? Como é que ela vai respirar lá em cima e tal? Mas a igreja nunca respondeu essa tese. E o que eles fizeram, que acharam mais fácil? Suprimir a reencarnação. Então nós somos corpos únicos, com espíritos únicos, que quando a gente desencarnar, o espírito vai para algum lugar e o corpo volta para a Terra. Então foi suprimida em 553, né, a pedido do imperador Justiniano, incentivado pela sua esposa Teodora, isso está lá na Wikipedia, no Google também, que a reencarnação não deveria mais existir. E com a tese da reencarnação abolida dos critérios cristãos, abriu-se portas aos preconceitos. E é por isso que hoje tem tanto preconceito. Porque nós achamos que por sermos seres únicos, nós não tivemos outras vidas, então nós temos o direito de ter preconceitos contra as outras pessoas. Então hoje tem diferença entre negros, raças, questão social, questão cultural, né? Pessoas de alguns países, né? Há muitas situações de intrigas entre esses. Por quê? Porque ninguém, no caso de não haver reencarnação, ninguém admite que poderia ter sido aquilo que a gente não gosta. Então eu posso ter sido negro, eu posso ter sido mulher. Eu brinco até com Cássia, né, Cássia? Ela já pode ter sido homem. Ela, eu acho que eu fui homem. Eu falei, eu também acho que eu posso ter sido mulher. E qual é o problema? Né? Posso ter sido oriental, posso ter sido lá da África, posso ter sido americano, posso ter sido de qualquer lugar do mundo. E qual é o problema disso? Então, quando nós abrimos a mente em torno da reencarnação possível, que a gente acredita nisso, não adianta a gente criar preconceitos. Os preconceitos somem. Porque se nós já fomos ricos, pobres, nobres, judeus, do clero, de várias situações, qual é o problema do outro ser também? Não é? Então, para a gente cuidar de cada um de nós, nós temos que ter esses pensamentos, nós temos que carregar esses conceitos conosco. E aqui no livro Sinal Verde, de André Luiz, ele diz uma coisa interessante. Aceite os parentes difíceis na base da generosidade e da compreensão, na certeza de que as leis de Deus não nos enlaçam uns aos outros sem causa justa. O parente problema é sempre um teste com que nos examina a evolução espiritual. Nas provações e conflitos do lar terrestre, quase sempre estamos pagando pelo sistema de prestações certas dívidas contraídas por atacado. A bondade divina,
ela é muito grande conosco. Porque aqui nós pagamos em prestações grandes débitos que nós contraímos no passado. E tem pessoas que ainda falam assim, olha, eu não quero reencarnar mais não. Ué, mas não vai reencarnar mais não, né, Cássia? Não vai não, né? Não. Vai pagar tudo agora? Não faça isso. É muita coisa, não é? Então, que a gente possa vir outras vezes, que a gente possa cuidar outras vezes, que a gente possa reparar outras vezes, que a gente possa reajustar outras vezes e que a gente mantenha o coração tranquilo, que a gente possa trazer conosco a certeza de que Deus não criou o mundo para andar para trás. O mundo sempre vai andar para frente. As coisas sempre hão de evoluir. A gente só precisa acreditar que a gente precisa estar conectado com as mudanças que vierem. Tá? Só assim nós estaremos amando, porque Jesus mandou, né? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E como eu tenho um conceito que eu acho legal, um conceito que eu trago, eu já até falei aqui outras vezes, que o amor é a expressão da disposição de se criar um espaço dentro de nós onde algo tem permissão de mudar. Quando a gente se permite a mudanças, nós já estamos em estado de amor. Nós já nos encontramos em estado de amor. Então, quando a gente lê um livro, nós estamos em estado de amor. Quando a gente faz alguma coisa por alguém, estamos em estado de amor. Quando nós destituímos uma ideia para aceitar outra ideia, isso requer mudanças, também estamos em estado de amor. Então, quando se fala em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, Jesus não estava dando conselho, ele estava ditando uma lei. E a lei é a seguinte: você não pode amar a Deus se você não ama a si mesmo. Você não pode amar ao próximo se você não ama a si mesmo. E você não pode amar a si mesmo se você não ama a Deus e ao próximo. Tudo é uma energia só. Você não pode ter ou oferecer aquilo que você não tem. Então fica essa mensagem para nós e entender que nós, quando cuidamos de nós, nós estamos cuidando dos outros, e quando cuidamos dos outros, estamos sempre cuidando de nós. Tá? Uma gratidão a todos, muito obrigado pela atenção, que Jesus nos abençoe. Muita paz.